Olha, essa pergunta também ela é excelente. Ela aparece direto quando a gente faz os encontros, quando tem alguma mesa redonda, ou que a gente vai fazer algum estudo sobre a Trindade, né? As igrejas chamam para a gente fazer o estudo numa distrital, um seminário. Essa pergunta sempre aparece, porque uma das mentiras é falar que a Igreja Adventista adulterou as coisas e que a Trindade ela só aparece na Igreja Adventista, os textos só é posicionado a Trindade e que os pioneiros e Ellen White só falam da Trindade, nesse caso aqui da pergunta agora, está falando sobre os pioneiros, né, e o material da igreja, que só aparece depois da morte de Ellen White. E isso é completamente equivocado, tá? Completamente equivocado, é uma grande mentira. E o que a gente, deixa eu mostrar alguns textos, alguns materiais bem fortes para a gente poder ver essa realidade. Então, olha só, eu separei alguns materiais também. Esse material aqui, ele é sensacional. Esse pastor, na realidade, ele não é adventista, tá? O autor desse material não é adventista, ele é presbiteriano, ele era um pastor presbiteriano, ministro presbiteriano, e o que acontece? Ele criou um artigo, que nesse artigo ele deixava claro o cerne da questão, e era o que a Igreja Adventista estava precisando para fechar a ideia de uma trindade e aceitar e terminar de criar a trindade, porque a Igreja Adventista ela rejeitou a trindade católica, a trindade metodista, a trindade da Igreja Batista, ela não aceitou aquilo, mesmo alguns pregando sobre aquilo, precisava ainda encaixar alguma coisa, e esse texto foi um dos que abriram isso. E esse texto foi, para você ter uma ideia, esse mesmo texto, na íntegra, ele aparece por 3 vezes. Ele foi publicado 3 vezes. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu dar as datas, porque eu não vou lembrar as datas de cabeça, né? É muita informação. Então, o que acontece é o seguinte. Primeiro, ele foi, as duas primeiras vezes, apareceu no Sinais do Tempo, a revista Adventista Sinais dos Tempos, apareceu em 1891. Primeiro no dia 7, depois no dia 14 foi repetido. Fez tanto sucesso e era tão interessante o estudo, e era o que o pessoal estava precisando na época, que em 1892, então, em 91, saiu na Revista Adventista. Em 92, o mesmo texto foi mudado, o título dele passou a ser chamado A Doutrina Bíblica da Trindade, e esse texto passa a ser o livrinho que eu mostrei para vocês aqui, certo? Passou a ser esse livrinho que está aqui. E esse livro era, na realidade, um estudo bíblico, fazia parte da biblioteca dos estudantes da Bíblia. E essa biblioteca era a biblioteca onde você tinha os estudos bíblicos, mostrando as doutrinas da igreja. Olha como que isso daqui é importante. Se toma uma posição em 1892, após Minneapolis, depois de várias discussões, o primeiro momento que a gente vê uma coisa bem importante focada para a Trindade é colocar um estudo bíblico falando da Trindade como uma doutrina da igreja. E o que esse folheto traz de tão forte? É que as pessoas brigavam muito dizendo que a Trindade era 3 deuses, ou que era um Deus, que era um triteísmo, ok? Ou uma doutrina de 3 deuses. E esse folheto ele veio trazer, por exemplo, o que diz, né? Que não se trata de uma doutrina de 3 deuses, mas um Deus subsistindo e agindo em 3 pessoas. Essa foi uma sacada que começou a aparecer e que começava a vislumbrar, e as pessoas que estudavam percebiam, não, é verdade, esse caminho dá para a gente seguir. E aí o que acontece? Esse livreto que eu falei, do estudo bíblico, a partir de 92, ele é vendido em toda a revista adventista. Então, se você pegar a Review and Herald, sempre vai ter
a biblioteca adventista e você vai ver que ele aparece lá sempre para ser vendido. E ele está sendo vendido. Aí o que acontece? Vão aparecer outros também materiais afirmando sobre a Trindade. E olha só que interessante. Esse aparece em 1909, ou seja, antes da morte de Ellen White, 6 anos antes da morte de Ellen White. O título, A Trindade. Olha só os textos que tem aqui, que eu acho que é bem legal a gente dar uma lida nele. Ele diz assim: onde Satanás não pode levar a incredulidade absoluta, ele se esforçará para mistificar. Aí ele está falando da Trindade. Então ele está falando, ou o diabo vai e cancela aquilo, ele leva a incredulidade, ou ele coloca o misticismo. E ele fala que a doutrina da Trindade foi feito isso. Porque ele fala assim, um Deus em 3 deuses, ou 3 deuses em um só Deus. E ele começa a falar que não tem isso. Olha só a frase. O inimigo leva alegremente ao que parece ser uma ideia mais racional, embora menos errônea. Não há Trindade, e Cristo é apenas um ser criado. Então, o autor desse estudo, que foi um estudo dado dentro dos nossos periódicos oficiais, ele diz assim, olha, o diabo está dizendo que não há Trindade, e que Cristo é apenas um ser criado. Aí olha o que ele continua, o pensamento dele. Mas o grande plano de Deus é claro e lógico. Há uma Trindade e nele existem 3 personalidades. Entendeu a ideia? E logo depois que ele diz isso, aí é importante que ele cita um texto de Ellen White, de 1906. Então ele está citando 1909, ele cita um texto de Ellen White de 1906, que diz assim, há 3 pessoas vivas no trio celestial. Estes 3 poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aqueles que recebem Cristo pela fé, devem ser batizados. Perceba, aqui mais uma vez, a gente fortalece a ideia do batismo de acordo com Mateus 28, certo? Fortalece que o batismo era feito assim, e do outro lado a gente começa a mostrar que antes da morte de Ellen White, antes de 1915, a igreja começa a se posicionar e cria materiais oficiais provando, falando, ensinando a Trindade. Ok? Então, 1892 e 1909. Agora eu vou mostrar mais um. Ele é um estudo muito legal. Foi criado em 1911 e dentro que é as doutrinas bíblicas, né? Ele fez um livro falando sobre as doutrinas bíblicas, ensinando as doutrinas bíblicas. Então, os nossos pastores compravam esse livro, adquiriam essa parte e começavam a ensinar a partir deles. E olha só que interessante. O que eles ensinam aqui? Então, as doutrinas bíblicas, 1911. Começa a falar sobre a divindade, é a lição 9. O Deus Pai, Deus o Pai. Aí diz assim, existem 3 pessoas na divindade, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí ele cita Romanos 1:20 e Mateus 28:19. Número 2, Deus é o Pai, Deus o Pai é a primeira pessoa da divindade. Eu não vou colocar Jesus, porque o texto não é para, questionando sobre Jesus, aí tem mais um, e eu vou colocar aqui sobre o Espírito Santo. Aí, olha só o que o mesmo texto, quando chega na lição 11, porque a lição 9 é sobre Deus Pai. Essas lições que ele está falando é sobre a divindade. E aí vem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, lição 11 é sobre o Espírito Santo. E olha só o que ele diz. O Santo Espírito é o terceiro nome da Trindade. Cita Mateus 28:19. E aí, segundo item. O Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Isto é o representante de Cristo, mas desprovido da personalidade humana, independente dela. E aí cita Ellen White. Esse texto dele é de Ellen White. Então, dos desejados de todas as nações. E o legal aqui, então, é que você começa a perceber que em 1911,
você já tem uma revista, você já tem dentro do estudante bíblico, você já aparece um outro material, aqui já é outro material oficial da igreja, ensinando a doutrina da Trindade como doutrina da Igreja Adventista. Então, a igreja, oficialmente, nos seus materiais oficiais, começa a colocar a doutrina da Trindade. E isso é muito importante. Então, nós temos 1892, nós temos 1909, nós temos 1911, e o que eu acho que é a maior pancada na orelha de quem fala que não tinha, cara, você me desculpa, mas passar por cima desse agora, desse fato histórico, é a pessoa simplesmente não conhecer nada da história da Igreja Adventista. E não querer ver fatos históricos e tentar defender algo indefensável, né? Porque a Igreja se posiciona e é a favor da Trindade antes da morte de Ellen White. Então, o fato que eu vou mostrar agora, ele é muito importante. Quando chegou em outubro de 1913, ou seja, 2 anos antes da morte de Ellen White, foi feita uma revista que é uma revista comemorativa. Se você pegar as revistas, a Review and Herald, e comparar, você vai ver que essa é um formato totalmente diferente. Ela tinha capa, ela tinha uma capa, ela tinha a revista é quase 3 vezes mais do que o normal. Ela é bem maior, o número de artigos é muito maior. Por quê? Essa revista ela estava comemorando, em 1913, o avanço, a explosão que teve de evangelismo. E a igreja estava, nessa revista, comemorando que a Igreja Adventista se expandiu pelo mundo inteiro. E aí, o editor da revista, que é o Phil Cox, esse cara, ele vai lá, vão falando sobre toda essa parte, né, do avanço da igreja em vários lugares, em todos os continentes. E aí, olha só a máxima que esse cara faz. Ele diz assim: para o benefício daqueles que desejam conhecer mais, particularmente, as características principais da fé mantida por essa denominação, ou seja, mantida pela Igreja Adventista, declararemos que os adventistas do sétimo dia creem, olha só, dentro de uma revista comemorativa, falando da igreja no mundo, coloca lá, você vai ter fotos da pregação do evangelho no mundo inteiro, Ásia, Europa, África, você vai ver em tudo quanto é lugar, certo? Você vai ver várias revistas. Eu falo o seguinte, não creia no que eu estou falando, vai lá e veja, pegue a revista, folheie a revista, na internet você vai ter para folhear, a gente vai poder ajudar se você precisar. Você vai folhear e você vai ver as fotos do mundo inteiro. E aí, nessa comemoração, ela diz, eu vou mostrar para vocês as características e doutrinas dessa igreja e o que mantém essa igreja, o que é mantida, qual é a fé mantida por essa denominação, que são os adventistas do sétimo dia. E aí ele começa dizendo, número 1, na divina trindade. Essa trindade consiste do Pai Eterno, do Senhor Jesus Cristo, e do Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade. Ou seja, o Phil Cox, em 1913, ele diz assim, nós estamos comemorando o evangelismo no mundo. E ao pregar o evangelismo no mundo, eu quero mostrar para vocês quais são as doutrinas que estão sendo pregadas no mundo. E aí ele coloca, primeira, trindade. Então, esse fato histórico, ele é muito forte. E as pessoas querem menosprezá-lo. E não dá para menosprezar. Por quê? Aqui é um fato que eu quero mostrar. Aqui eu tirei uma foto, um print da revista, né? E aí você percebe o seguinte, a mensagem para hoje, que é dele, antes foi assinada por Ellen White. Então, ou seja, antes dele, na revista, antes dele aparecer a matéria dele, era uma matéria de Ellen White. Primeiro ponto. Agora, eu quero mostrar para vocês quem era esse cara. Porque se você souber quem é esse cara, aí você vai ver que esse fato histórico fica muito mais forte. E aí comprova mesmo, definitivamente, que a Igreja Adventista já cria na Trindade em 1913. E já estava nos seus
oficialmente estabelecida no mundo inteiro. Então, vamos lá. Quais são os fatos interessantes sobre esse cara? Primeiro, ele era o editor da Pacific Press. Porque alguns colocam assim, não, ele fez, Ellen White não viu, é porque ela não sabia. Ah, não, a gente faz a correlação que ela escreve. Não, ele fez questão, como amigo íntimo dela, de colocar o texto dela e depois o dele. E aí é importante o seguinte, Ellen White sabia que ele era trinitariano, porque ele não estava pregando trindade naquele momento. Há mais de 20 anos ele pregava sobre isso. Você lembra aquele livro que entrou na Biblioteca dos Estudantes Adventistas, lá em 1892? Pois bem, ele foi o responsável por fazer isso. Ele era o editor da Pacific Press. E ele que fez aquele livro, aquele artigo, de um presbiteriano entrar na Biblioteca dos Estudantes. Isso há 20 anos. E aí ele pregava sobre a Trindade. E aí tem um detalhe a mais. Então, vamos lá. O primeiro fato foi ele que colocou na Pacific Press. Segundo, ele escreve um artigo, ele convida a Ellen White para participar da revista, que é a revista comemorativa, coloca o texto dela e logo depois o dele, certo? Para mostrar essa conexão. Terceiro, ele era o editor da revista Adventista. Ele era o editor da Review and Herald, ou seja, ele era um representante oficial da Igreja Adventista. E quando ele fala, ele está falando como representante da igreja, ele está falando sobre a pregação da igreja no mundo. E ele coloca que no mundo a igreja adventista está pregando que ela é trinitariana. Outro fato, aí as pessoas dizem assim, não, ele está falando da cabeça dele, esse cara não era importante. Gente, esse cara foi muito importante. Sabe quem ele era? Ele, além de ser amigo íntimo de Ellen White confiava tanto nesse homem, que quando ela fez o testamento, tiveram cinco depositários, que nós chamamos de depositários de Ellen White. Em testamento, ela diz o seguinte, que todo o material dela, antes de ser publicado, tinha que passar por 5 pessoas. E o filho é um deles. Ou seja, ele era tão próximo de Ellen White, ele conhecia tanto Ellen White, e Ellen White o conhecia tanto, e aprovava aquilo que ele estava fazendo, e confiava tanto na sua parte, na sua mente, naquilo que ele pregava, que ela confiou que ele seria um depositário dela. Ou seja, ele, após a morte dela, ele seria uma das pessoas que escolheria como seria feito os livros de Ellen White. Teria que passar na mão dele para ele fazer a aprovação junto com os outros 4. Então, desmerecer esse cara, desmerecer esse fato histórico, é para quem está cego. É um fato muito importante. 1913, 2 anos antes da morte de Ellen White, o editor da revista mais importante da nossa igreja na época, em uma revista comemorativa, diz que a igreja adventista no mundo prega a Trindade. Ok? Então, falar que a igreja adventista, que a igreja não tinha material e que não pregava a favor da Trindade após 1888, e que só veio depois, só apareceu esses materiais falando que a igreja cria na Trindade só depois da morte de Ellen White, primeiro, ou é desconhecer a parte histórica, então ele não está fazendo uma pesquisa histórica, ele está fazendo uma pesquisa para o seu benefício, para pregar aquilo que ele quer. Então, ou a pessoa desconhece a parte histórica, não quer fazer um estudo, ou a pessoa quer enganar. Porque se você pega para fazer o estudo, não dá para você deixar esses textos, esses eventos que eu falei para vocês, eu citei 4, tem vários outros, mas esses 4 para mim são bem importantes, porque eles são oficiais de revistas separadas, diferentes, que mostram e deixam claro que a Igreja Adventista prega a Trindade antes da morte de Ellen White. E que Ellen White aprovava, certo? A pessoa que estava levando a Trindade para dentro da Igreja Adventista, mostrando que a Igreja acreditava, que é no caso de 1913, que é o editor da Review and Herald, certo? E era o amigo íntimo de Ellen White. Beleza? Eu acho que respondido. E agora vamos para a próxima pergunta.